Oh, meus fofuchas preferidos! Professor Rafael Marques mais uma vez na área, meu amigo. Vamos dar continuidade, moçada, à nossa brincadeira sobre o sistema nervoso central. A gente já conversou sobre a origem embrionária, já demos um geral sobre o encéfalo e já começamos a conversar sobre a função dos órgãos encefálicos, hein? O primeiro órgão encefálico que a gente brincou foi o cérebro, e agora a gente vai dar continuidade brincando, moçada, sobre, por exemplo, o nosso querido tálamo. Então, moçada, o tálamo você consegue observar aí, né, na nossa imagem como sendo, gente, essa estrutura aqui, ó, alaranjada, tá? Basicamente, o tálamo ele vai ter função de redirecionamento da transmissão de impulsos nervosos, onde ele vai receber impulsos de determinadas regiões do sistema nervoso e repassar, redistribuir essa informação para outras regiões, trazendo uma maior integração entre os órgãos do sistema nervoso central, tá? Basicamente, ele vai estar relacionado com o processamento da dor. Essa é uma das principais funções do tálamo. E é isso, não tem lá grandes discussões em relação ao tálamo. Os órgãos agora eles começam a ficar cada vez mais simples, né? O cérebro, de repente, é que apresenta aquela grande complexidade, tá? Vamos descer um pouquinho, vamos descer para o nosso querido hipotálamo. É considerado a área reptílica do nosso cérebro, de tão primitiva que ela é, né? Provavelmente a gente herdou dos répteis essa região aqui que participa, moçada, de uma série de funções importantes, tá? Primeira dela é a função das emoções, né? A alegria, a tristeza, o amor, a euforia, todas elas são emoções que quem desencadeia é o hipotálamo. Muito importante a gente mencionar que nos indivíduos adultos, o córtex pré-frontal é aquele que comanda as nossas tomadas de decisões. Então, na maioria das vezes, a gente toma decisão baseado em compromissos, em horários, em responsabilidade. Na maioria das vezes, moçada, a gente é sério, sisudo, sem apresentar grandes emoções, né? Agora, existem situações que o nosso hipotálamo toma as rédeas e a gente começa a tomar as decisões baseado na emoção. É aí que entra a alegria, é aí que entra a tristeza, é aí que entra, por exemplo, moçada, sei lá, a depressão, por que não? São situações que acabam lá manifestando grande atividade hipotalâmica, trazendo, moçada, portanto, a tomada de decisão baseada nessas emoções, tá legal? Por isso que às vezes a gente se arrepende em agir com a emoção, né? Aquele entre razões e emoções, meu amigo, oh meu Deus do céu, é uma briga constante entre o córtex pré-frontal e o hipotálamo, né? O hipotálamo fala assim: eu quero mais um pote de Nutella. Aí o córtex fala assim: não precisa, cara, relaxa, não quero saber, eu quero mais um pote de Nutella. Aí é uma confusão maior do mundo. Oh, meu Deus do céu, vamos seguir. Bom, instintos como a fome, a sede, a agressividade, tudo isso associado ao hipotálamo, bem como o controle hormonal. A gente vai estudar muito isso na aula de endócrino. O hipotálamo, ele prevalece sobre a hipófise, que é essa glândula que está aqui embaixo, ó, e é o hipotálamo quem controla a glândula mestra, que é a glândula que controla praticamente todas as outras glândulas do corpo. Então, se o hipotálamo controla a glândula mestra, é porque ele é talvez um dos principais centros reguladores da nossa função hormonal, tá? Controle hídrico, a produção do ADH, por exemplo, relacionado com a reabsorção de água. Controle térmico, é o hipotálamo quem define, moçada, o nosso termostato base, né? Se a nossa temperatura média vai ser 37, 37,5, 38, quem vai decidir, moçada, é o nosso querido hipotálamo. Além disso, você tem os ciclos circadianos, os ciclos de sono e vigília, tudo isso, criançada, é controlado também pelo nosso querido hipotálamo. A maior parte dessa discussão aqui, ela vai estar relacionada com o sistema endócrino, que vai ser a nossa aula número 3, tá? Depois da aula do sistema nervoso, a gente vai ter a aula do sistema sensorial e, em terceiro lugar,
sistema endócrino na brincadeira. Vamos seguir? Vamos seguir gostoso, hein? Vamos nessa. Vamos para frente. Vamos ver outros órgãos importantes. Vamos passar para o mesencéfalo. Aqui o mesencéfalo, gente, ó, na nossa imagem, ele está representado por essa corzinha verdinha, logo abaixo do hipotálamo, né? Você vai ter lá o tal do mesencéfalo, basicamente retransmissão dos impulsos nervosos, né? Mais um centro integrador dos órgãos do sistema nervoso central. Em mamíferos, a mesma região também pode estar relacionado com a junção, a conexão entre a audição e os movimentos dos olhos, né? A gente sabe, moçada, que a audição ela tem uma relação muito íntima com o movimento dos olhinhos, né? Inclusive, existe um teste chamado teste do ouvidinho. Ai, que fofo, Rafa! Teste do ouvidinho. Teste do ouvidinho. Quando a criança nasce, ela faz o teste do pezinho, o teste do ouvidinho, o teste do olhinho, o teste da mãozinha, o teste de tudo, né? Teste da buzininha. Oh, meu Deus! E aí, fofinhos, você vai ter que o teste do ouvidinho, o médico vai lá, dá uma instalada de dedos perto do ouvido da criança, e aí se ele mexer os olhinhos, é porque de repente a gente sabe que ele não é surdo e que existe, portanto, uma conexão entre a audição e a visão. Valeu? Agora, decepcionante. História de vida. 40 minutos na fila para esperar essa consulta, e quando finalmente você é atendido, o médico estala o dedo, o menino vira os olhos, e aí pronto, acabou a consulta. Ele vai falar, pronto, ele não é surdo. Oh, meu Deus do céu! Mas é importante, né, moçada? Todas essas consultas na primeira semana de vida da criança, valeu? Bom, nos demais vertebrados, o mesencéfalo, ele basicamente vai lá, tá relacionado com a interpretação da visão também, tá? Bom, descendo agora aqui a nossa brincadeira, agora a gente vai chegar na ponte, esse laranjinha aqui, olha que legal, moçada, a nossa querida ponte. A ponte, gente, retransmissão de impulsos nervosos, e não tem mais muita coisa para a gente conversar sobre ela, né? É um centro integrador das funções dos órgãos encefálicos. Valeu, moçada? Vamos seguir o bate-papo? Vamos seguir aqui a nossa brincadeira, chegando agora no cerebelo. Cerebelo, ó, moçada, esse rosinha que a gente tá vendo aqui, ele parece um cerebrinho, né, moçada? Parece um cerebrinho aqui, ó, apresentando lá uma série de ramificações. O cerebelo é um órgão bem importante, né, e bem desenvolvido na maioria dos animais. Então você vai ter que ele participa da coordenação motora e do equilíbrio. A coordenação motora relacionada àqueles movimentos aprendidos, né, ao longo da vida. Aprender a se levantar, aprender a andar, aprender a escrever, aprender a andar de bicicleta. Tudo isso já foi muito difícil, né? Escrever, andar já foi muito difícil. Você não lembra, mas a sua mãe lembra. Pergunta lá, mamãe, como é que eu andava? Como é que eu andava? Ela fala assim, ó, tu andava que nem um retardado, que nem um bêbado. Parecia lá que tu ia cair toda hora, né? Mas você aprendeu, cara. Você aprendeu graças ao seu cerebelo e hoje você anda como gente, né? Maravilha, eu espero, né? Eu espero. Ah, moleque. Maravilha, maravilha. Bom, em relação ao equilíbrio, a gente comenta, gente, que o equilíbrio ele vai estar relacionado com a conexão entre vários órgãos, né? Então você tem a musculatura pélvica que manda mensagem para o cerebelo, você tem os olhos que mandam mensagem para o cerebelo, o ouvido interno manda mensagem para o cerebelo. Todas essas informações elas compilam, né? Todas essas informações elas serão conectadas lá no cerebelo. E a partir disso eu vou ter a certeza de que eu estou em equilíbrio ou não. Os nossos olhos usam a linha do horizonte como referência, os ouvidos usam o líquido interno lá do aparelho vestibular, a musculatura pélvica usa lá, moçada, o tônus muscular como referência, e o cerebelo interpreta todas essas informações e decide lá se a gente está em pé, se a gente está deitado ou não. O cerebelo é um órgão extremamente importante, tá? Um comentário rápido aqui, talvez, sobre as bebidas alcoólicas, né? Bebida alcoólica, ela tem etanol, né? Um álcool que tem a principal função dele no cérebro é a redução da atividade neuronal. Então, quando essa redução da atividade neuronal atinge o cerebelo, acaba havendo a perda de equilíbrio e a perda de coordenação motora. Por isso que é importante não misturar bebida e direção, que exige uma grande habilidade de coordenação motora. Valeu, moçada? Se liga nessa, hein?
Bom, seguindo aqui a viagem, a gente chega no bulbo raquidiano. E aqui, ó, o último órgão o último órgão presente no interior do encéfalo. O bulbo, moçada, ele apresenta uma série de funções, é o nosso piloto automático. Ele vai estar relacionado com o controle das funções vitais involuntárias. Então ele controla o ritmo cardiorrespiratório, controle da pressão sanguínea, controla o peristaltismo, a tosse, espirro, vômito. Todas as situações que ocorrem de forma automática no nosso organismo e que são chamadas de funções vegetativas, tá? Às vezes o indivíduo apresenta morte cerebral, então ele não tem mais consciência, não tem mais sentidos, não tem mais visão, audição, não tem mais tato, não tem mais memórias, mas ele continua vivo porque o bulbo mantém, moçada, o funcionamento lá desses órgãos viscerais, né? Inclusive hoje a gente tem a morte cerebral sendo considerada lá a morte final do organismo, né? A morte legal, ela é referente à parada cardíaca, e a morte real, a morte final, é quando eu tenho parada cerebral, morte cerebral, o cérebro acaba não funcionando mais, eu tenho apenas as funções vegetativas, mas o cérebro de repente não apresenta mais todas aquelas funções que a gente havia comentado. Legal, moçada? Uma parada importante da gente comentar aqui é que existem lesões que podem causar parada respiratória quando ela afeta o bulbo. Quando eu tenho, moçada, uma lesão aqui, ó, afetei o bulbo, essa lesão ela pode provocar uma parada respiratória, porque o bulbo participa do controle da frequência respiratória, mas nunca vai provocar uma parada cardíaca. E aí a gente comenta por que isso acontece. Porque lá no coração existe um centro de emissão de impulsos elétricos chamados de nódo sinoatrial, e é ele que vai manter a frequência cardíaca. Claro que o bulbo pode alterar essa frequência, aumentar ou diminuir, mas se o bulbo sofrer uma lesão e deixar de funcionar, o nódo sinoatrial continua funcionando, continua mantendo a frequência cardíaca, e a parada cardíaca não é uma realidade quando você apresenta uma lesão a nível de bulbo. Valeu, moçada? Então, criançada, ó, esses aqui foram os nossos órgãos encefálicos. Estamos conversando sobre o sistema nervoso central. Na próxima brincadeira que a gente voltar aqui, a gente vai brincar mais sobre medula espinhal. Falou, criancinhas? Então, mais uma vez, uma satisfação enorme estar com você. Um grande abraço e até a próxima. Falou!